Quero convidar você que está aqui, você que está em casa, para que abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler nessa manhã do versículo 7 ao versículo 10. Nós temos aqui há 7 semanas já caminhado, refletindo na mensagem deste livro da Bíblia, desta carta, na verdade, que foi a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso. Se você está chegando hoje, se você está acompanhando a mensagem pela primeira vez, aqui ou online, nós temos todas as mensagens anteriores dessa série, ou seja, todas as outras 6 mensagens, as 6 primeiras mensagens disponíveis para você, tanto no canal da Igreja Plena Rio no YouTube, como nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Apple Music, Google Podcast e um monte de outras aí. Basta você procurar lá por Igreja Plena Rio e você vai ter a oportunidade de fazer algo que talvez você esteja acostumado a fazer com a Netflix, que é maratonar série. Você pode maratonar essa série aos Efésios com as mensagens anteriores. Hoje nós vamos ler o trecho que se encontra no capítulo 1, então, da carta, do versículo 7 até o versículo 10. Você que acompanha online já vê o texto sendo exibido em sua tela e pode ler juntamente comigo. Diz assim a Bíblia: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Vamos juntos pedir para que esse nosso grande Deus, esse nosso maravilhoso Senhor, nos fale mais uma vez pela sua maravilhosa palavra, pela sua viva palavra, de modo que o nosso coração encontre nele e na palavra dele tudo o que nós tanto necessitamos, e Deus, tão melhor do que a gente sabe. Que seja um encontro maravilhoso de um coração faminto com um banquete farto na presença divina. Senhor, lemos mais uma vez uma porção da Tua palavra e clamamos mais uma vez pela assistência do Teu Espírito Santo em nosso meio, em nosso coração, para que, a despeito da limitação daquele que fala, e apesar dos pecados e da limitação daqueles que ouvem, o Senhor, que é santo, poderoso e sempre bom, nos fale ao profundo do coração pela Tua palavra. Somos pessoas muito diferentes umas das outras, vivemos momentos de vida muito distintos uns dos outros, mas todos nós fomos criados pelo Senhor. Todos nós carregamos em nós a imagem do Deus que nos criou para a sua própria glória, e todos nós só encontramos plenitude de vida quando nos encontramos em Tua presença. Então, Senhor, cumpra em nosso coração aquilo que só o Senhor, pelo seu grande poder, pode fazer. Fala com a gente hoje, Senhor, mais uma vez, e que o nosso coração se alegre por ouvir a Tua voz, que o nosso coração se alegre por reconhecer a Tua voz nos chamando para uma vida ao Teu lado, nos chamando para um discernimento de vida e de mundo, com a Tua mente, com a Tua visão, Senhor, e isso tudo nos torne pessoas, homens e mulheres mais fortes para enfrentar cada dia que está por vir nessa nossa jornada aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria te fazer uma pergunta, e embora você não tenha necessidade de responder levantando mão, mexendo a cabeça, muito menos falando, verbalizando algo, eu queria que você pensasse nessa pergunta de modo muito sincero, com todo o seu coração. O que é que você espera do futuro? O que você espera do futuro? Essa coisa chamada futuro, sempre tão presente na vida da gente, essa coisa tão comum para nós de alguma forma, porque nós estamos sempre
ocupados com um amanhã que ainda não chegou, nós estamos sempre de olho nos projetos que enchem o nosso coração de entusiasmo e são os motivos que nos fazem caminhar, trabalhar, realizar algumas coisas, ter alguns encontros. A gente está sempre tão ocupado com esse porvir, mas eu queria que você pensasse com sinceridade, o que você espera mesmo do futuro? Você já percebeu como que essa pergunta tem sido feita de modo mais frequente nos últimos dias? E em muitos lugares. Por exemplo, uma pergunta que tem sido feita nos nossos dias é: qual será o futuro dessas crianças que agora, em virtude dessa pandemia especialmente, estudam através de uma tela, de computador, de um tablet, de um celular, e passaram minimamente o último ano, e muitas crianças ao redor do mundo continuam em 2021 tendo as suas interações sociais com seus colegas e com seus professores de modo virtual e não presencial. Pedagogos, educadores, sociólogos, todos têm feito a seguinte pergunta: o que o futuro vai revelar a respeito de crianças que foram impostas a essa condição de privação de convívio, de lidar com a obtenção do conhecimento, e você sabe que a educação para a criança é muito mais do que apenas acúmulo de informação, e elas têm sido privadas então de muitas coisas que são formadoras da infância, por conta desse tempo de pandemia. Qual será o futuro dessas crianças? Uma outra pergunta que é feita em nossos dias: qual será o futuro dessa geração que aprendeu a se entreter também através das telas? E talvez agora não estamos falando tanto de crianças, mas de adolescentes, jovens e até de alguns adultos, que aprenderam e aceitaram que o entretenimento que lhes dá prazer, inclusive, vem das telas, seja através do game que eles jogam, seja através da interação das redes sociais, onde você pode ter algum nível de influência e dizer, inclusive, que conhece, segue e é seguido por muitas pessoas, mas não ter contato real próximo com absolutamente ninguém. Essas pessoas que aprenderam a ter o seu entretenimento através das telas, assistindo às suas séries e maratonando as suas séries. Qual será o futuro de algumas profissões a partir de agora? Qual será o futuro de algumas empresas que sempre impuseram jornadas extenuantes de trabalho aos seus colaboradores e continuam cobrando cada vez mais, porque o mercado é cada vez mais exigente? No entanto, agora, os seus quadros profissionais e a sua estrutura foi toda movida para uma realidade de home office. Você ouve o noticiário, você sabe como os grandes centros urbanos, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, têm sido esvaziados de empresas que antes ocupavam grandes prédios, muitas salas. Nós sabemos e escutamos como se encontra o centro do Rio de Janeiro nos últimos tempos. Vazio, uma sensação inclusive de maior insegurança nas ruas. Por quê? Porque as empresas estão fechadas. E mais de 60% das empresas no Brasil já se manifestaram dizendo que quando tudo passar, sabe Deus quando? No mínimo uma realidade híbrida de virtual e presencial será mantida nas empresas. Mas a pergunta que nós fazemos é: qual será o futuro desses profissionais? E mais, qual será o futuro de algumas casas onde o marido trabalha em home office e a esposa também? E aí, de repente, você não sabe mais se você trabalha em casa ou se você mora no trabalho. O que aconteceu tão rapidamente? Mas pense um pouco além sobre o futuro. Qual será o futuro de uma sociedade como a nossa, cheia de informação, mas carente de sabedoria? Nunca tivemos tanto acesso à educação, nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão pouco sábios. E a ausência de sabedoria se revela na maneira como criamos filhos, como pensamos em casamento, como
modelamos a nossa carreira profissional. Eu me lembro de T.S. Eliot, o grande poeta do século XX, que escreveu certa vez o seguinte: onde foi parar a sabedoria que perdemos quando adquirimos conhecimento? O que aconteceu? Que a gente nos tornamos mais informados, porém mais tolos. Qual será o futuro desse planeta que nos abriga? Um planeta que sofre constantemente com a degradação ecológica que nós impomos a ele. Qual será o futuro de um mundo que acreditou que conhecimento intelectual e progresso científico tornariam a sociedade melhor? Qual será o futuro de um mundo que, desde o iluminismo, com a fé na razão, disse que, inclusive, a religião e toda procura por aquilo que transcende a realidade vai se tornar desnecessária um dia, porque o homem, com o seu conhecimento, se tornará senhor de todas as coisas e não haverá mais mistério, porque tudo será revelado. Nem religião será mais necessária. E a ciência vai progredir tanto que teremos todas as respostas e a humanidade será melhor porque mais evoluída. O que esperar de um mundo que acreditou profundamente nisso e depois viu diante de seus olhos 2 grandes guerras dizimando multidões? Viu diante dos seus olhos a realidade constrangedora da fome assolando nações? Viu diante dos seus olhos que todo conhecimento, progresso científico e intelectual não resolveu o problema, pelo contrário, ampliou o problema, que os refugiados vivem ao redor do mundo, tendo de fugir de sua pátria, tendo de buscar um lugar e um refúgio em outro lugar no mundo e muitas vezes tendo fronteiras fechadas e tratados como bichos. O que será do futuro de um mundo que acreditou tanto nesse progresso da mente e da ciência e viu uma desigualdade social vergonhosa diante dos seus olhos, frustrando todos os prognósticos que faziam de futuro? Tudo isso que nós estamos falando agora, eu penso que confirma um pouco daquilo que nós falamos aqui na semana passada. Esse mundo que a gente vive não é o que deveria ser. Esse mundo como ele se encontra não é o que deveria ser, mas diante dessas coisas eu te pergunto mais uma vez, o que você espera do futuro? O texto que lemos aqui nessa manhã, em especial os versos 9 e 10, falam sobre o futuro. E é interessante que quando a gente precisa de modo honesto calar os lábios, porque não temos o que responder com relação ao futuro, e dependendo do ponto de vista que a gente assume para olhar para adiante, e essa realidade que acabamos de descrever aqui se impõe diante dos nossos olhos, nós não podemos, se temos honestidade intelectual, dizer nada de modo confiante a respeito do futuro, enquanto a gente precisa se calar. A Bíblia tem algo a nos dizer sobre o futuro, por isso ela é tão importante. Por isso ela é tão central. Na verdade, esse texto não apenas nos fala de futuro. Esse texto não está falando de algo relacionado à semana que vem, o ano que vem ou o próximo triênio. Esse texto, na verdade, nos diz para onde a história humana está correndo. E como nós, se estamos em Cristo, fazemos parte disso. Só para ambientar você, que talvez esteja ouvindo essa mensagem pela primeira vez, e também para relembrar a você que ouviu a última mensagem, a partir do verso 7, que foi o que lemos, Paulo fala da redenção. Paulo fala do perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. Paulo lembra que Jesus é o nosso Redentor, aquele que veio fazer por nós aquilo que nós não seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Ele veio tornar o perdão de Deus possível a nós, através da entrega da sua vida, assumindo a condenação dos nossos pecados e nos oferecendo a sua justiça. Paulo segue dizendo, a partir do verso 8, que a grande graça do Senhor se derramou sobre nós. Ele diz que essa redenção de Cristo é uma obra da rica graça de Deus que Ele derramou sobre nós, que nós fomos reconciliados com Deus e nós fomos levados de volta ao propósito para o qual fomos criados. Ou seja, se estamos em Cristo, temos o perdão dos nossos pecados, temos novamente comunhão com o Deus para o qual nós fomos criados para ter comunhão.
E juntamente com as riquezas da graça, o apóstolo diz no verso 8, veja mais uma vez, ele diz, a qual ele derramou sobre nós, falando sobre a graça, com toda sabedoria e entendimento. Às vezes as pessoas têm uma leitura errada desse texto. Elas pensam que Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus derramou muita graça sobre nós, manifestando assim sabedoria e entendimento. Deus não precisa manifestar sabedoria e entendimento. Deus não age de determinada forma que mostra que ele foi mais sábio numa ação do que em outra. Deus é o Deus de toda sabedoria. A Bíblia diz na carta do apóstolo Tiago que aquele que tem necessidade de sabedoria pode pedir a Deus que a todos dá, e a ninguém impropera, ou a ninguém sonega o dar da sabedoria. Então, a Bíblia não está dizendo que Deus derramou graça sobre nós como uma prova de sua sabedoria e do seu entendimento, mas que juntamente com a graça que Ele derramou sobre nós, Ele também derramou sobre nós sabedoria e entendimento. Ou seja, para os cristãos, para homens e mulheres que nasceram de novo em Cristo, sabedoria e entendimento não são adquiridos pelo mero esforço intelectual. E os cristãos não desprezam a importância do cérebro. É importante que se diga. Os cristãos não desprezam a importância do ensino, do estudo e do conhecimento. Aliás, as mentes mais brilhantes que já pisaram esse mundo foram mentes de homens e mulheres cristãos, que escreveram grandes tratados filosóficos, teológicos, sociais, que fundaram as maiores universidades desse mundo. Foram homens e mulheres cheios de fé no coração em Jesus Cristo e com uma mente pródiga, dedicada ao conhecimento. No entanto, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que sabedoria, que tem a ver com algo que é espiritual, entendimento, discernimento espiritual e entendimento, não são adquiridos apenas pelo esforço intelectual, mas principalmente mediante o relacionamento com Deus. Deus derramou abundante graça, sabedoria e entendimento sobre nós. É a capacidade que temos de discernir a nossa vida e discernir o mundo à nossa volta pelas lentes de Deus e com a mente de Cristo. E não se engane, o tempo todo é oferecido a você lentes diferentes para olhar a sua vida e para olhar o mundo. O tempo todo você é convidado, convidada a enxergar a realidade que se apresenta diante dos seus olhos por uma lente específica, que não é a palavra de Deus. E por causa dessa sabedoria que Deus derramou graciosamente sobre nós, por causa desse entendimento, que é um dom do Espírito Santo, que Deus derramou graciosamente sobre nós, olha o que Paulo diz no verso 9. E nos revelou. Essa palavra é muito importante. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Paulo está dizendo que através daquilo que Deus nos entregou, sabedoria e entendimento, Ele nos deu a revelação do mistério da sua vontade. Algumas pessoas dizem ter grande dificuldade em entender qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Algumas pessoas ficam inclusive paralisadas, engessadas diante de alguns momentos da vida, porque elas dizem a seguinte coisa: eu ainda não entendi o que Deus espera. Eu não sei se Deus quer que eu siga nesse trabalho ou se eu mude. Eu não sei se Deus quer que eu case com essa pessoa ou não. Eu não sei se Deus quer que eu viaje para a serra ou para a praia. E tem uma relação de tentar descobrir minuciosamente a vontade de Deus que é quase mágica. Enquanto, queridos, a vontade de Deus revelada a nós está claramente declarada nas Escrituras. Me parece que Deus está menos preocupado se você vai descobrir a pessoa ideal com quem Ele quer que você case, mas se você vai, na verdade, entender o marido que você deve ser
para a mulher com quem você casar, porque isso ele deixou prescrito em sua palavra, ou a esposa que você será para o marido com quem você vai casar, ou o pai que você vai ser para os filhos que Deus te dará, ou o profissional excelente que você será, que glorifica a Deus, na profissão que você entender que deve seguir. E às vezes a gente fica muito paralisado, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, e ela está aqui, declarada diante dos nossos olhos. Aqui está a Bíblia dizendo que aqueles que estão em Cristo, que foram redimidos por Cristo, tiveram o mistério da vontade de Deus revelado, porque Deus lhes revelou. E deu a eles, deu a você e a mim, sabedoria para discernir e entendimento para viver por essa revelação. Queridos, a glória do Evangelho, a coisa linda do Evangelho, é que Deus em sua graça o revelou a nós. Isso é majestoso no Evangelho. Nós o recebemos pela revelação do próprio Deus. E eis aqui, no verso 10, a vontade de Deus revelada. Isso que às vezes as pessoas dizem que tem tanta dificuldade de entender. E eis aqui no verso 10, a vontade de Deus com relação ao futuro, revelada. Olha que coisa fantástica que a Bíblia faz com a gente hoje. Verso 10, isto é, Paulo está falando sobre o mistério da vontade de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu não sei se você consegue perceber isso ao ler essas palavras, mas aqui nós somos elevados diretamente para os céus. O que a Bíblia está nos convidando a fazer aqui agora é a suspender o nosso coração da realidade temporal que nos encontramos, do tempo presente que vivemos, da condição que nós temos de observar o mundo à nossa volta e, como diz aquele atleta do Flamengo, ir para um outro patamar e enxergar as coisas a partir de cima. Nós somos aqui elevados diretamente para os céus, acima e além do caos que nos rodeia, e nos vemos contemplando agora, pela palavra de Deus, o propósito final de Deus com relação a esse mundo. Sim, a Bíblia hoje está respondendo a você e a mim o seguinte: o que Deus pretende fazer? O que vai acontecer? E a Bíblia está dizendo que o futuro, que dependendo do ponto de vista que você assume, é indefinido e incerto para você, ele é totalmente claro segundo as Escrituras. É algo maior do que a nossa salvação individual. Até o verso 7 e 8, Paulo vem falando sobre essa realidade da nossa salvação individual. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo para que fôssemos seus filhos por adoção, e em Jesus Ele nos concedeu a redenção, o perdão dos nossos pecados. É uma mudança da nossa condição individual diante de Deus, mas a história da salvação ela não se resume a nós individualmente. Embora todo o discurso individualista do nosso tempo goste de nos convencer que nós somos o centro de todas as coisas, aqui Paulo está falando de um plano de Deus que envolve toda a sua criação. E eu queria que você pensasse por um instante o quanto isso é maravilhoso. O quanto isso é maravilhoso, especialmente neste momento em que o mundo se encontra. A crise econômica em quase todos os países do mundo. Quase todos os países do mundo atravessam uma grande crise econômica. Uma crise sanitária desafia até mesmo os países mais desenvolvidos. Você é informado, assim como eu. Você tem acesso ao noticiário, assim como eu. Você vê um continente desenvolvido como a Europa, batendo cabeça em estratégias de combate sanitário a essa pandemia. Abre tudo, fecha tudo, volta escola, para escola. Existe grupo de risco, não tem mais grupo de risco. Batendo cabeça. As nações divididas. Um desafio para os diplomatas. A constante ameaça de novas guerras. Guerras químicas, guerras por domínio territorial, guerras motivadas por religião.
a constante ameaça de que novas guerras surjam. Junto com tudo isso, a falência da empatia no ser humano e o florescimento da indiferença. Temos cada vez menos a capacidade de sentir como o outro sente, de nos colocarmos no lugar do outro, e cada vez mais nos tornamos, como sociedade humana, indiferentes. E a pergunta que fazemos é: como cristãos, como que lidamos com tudo isso? Está posto diante dos nossos olhos. É a realidade que a gente vive, mas como nós lidamos com isso? Qual é o nosso papel? Pressionar os governantes. Eu acho que isso tem alguma relevância, sem dúvida. A igreja tem um papel profético na sociedade. Você abre o Antigo Testamento e você vê os profetas se apresentando diante dos reis para dizer a respeito de seus pecados e dos seus descaminhos que desencaminhavam o povo, que impediam que o órfão, a viúva, o carente tivessem acesso àquilo que era essencial para a sua sobrevivência, e o profeta de Deus estava lá condenando aquilo. Sem sombra de dúvidas, é uma atribuição importante, mas será que é apenas isso? Diante da realidade que está posta, o nosso papel como cristãos é fazermos pressão política? Diante da realidade que está posta, será que o nosso papel não seria então o de manifestar o caráter cristão como uma alternativa à vida no mundo? Isso sim me parece de fato muito importante. No mundo de individualismo, a gente aprende com Jesus a sermos altruístas. No mundo de indiferença, nós aprendemos com Jesus a sermos generosos. No mundo de distanciamento, em que eu não me importo com o outro, nós aprendemos com Jesus a termos uma vida de compaixão, de misericórdia, de amor. Sem sombra de dúvidas, a vida de um cristão verdadeiro na sociedade, ela é sempre uma sinalização de um outro tipo de vida possível ao mundo. Mas eu digo mais ainda, acima destas coisas, como nós devemos lidar com esse mundo que se apresenta diante dos nossos olhos dessa forma e nos rouba o futuro, porque a gente não consegue imaginar nada sobre o futuro. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Antes de você fazer pressão política, se você quer fazer, antes de você sair por aí manifestando o caráter de um cristão nas ruas da cidade, o que torna essas duas coisas possíveis, primeiro é você crer naquilo que a palavra de Deus diz. E aqui está a palavra de Deus falando do futuro para você, falando do fim de todas as coisas. E depois de crer, você deve proclamar essa palavra ao mundo. Sabe por quê? Porque embora não saibamos se haverá guerra ou se haverá paz, embora nem você nem eu possamos dizer se essa atual pandemia terá fim ou se ela vai agravar, mesmo não sabendo se um novo governo fará mais pelo nosso país, e quem sabe um novo governo nos leve a um tempo de estabilidade e progresso, ou se nós teremos que amargar anos ainda piores. No entanto, embora não saibamos de nada sobre isso, quanto ao futuro, nós sabemos de algo sobre o futuro. Eu estou dizendo que a maneira como nós devemos lidar com o mundo em que vivemos, com a realidade que nos impõe, é crendo na palavra de Deus e proclamando a palavra de Deus, porque ela nos fala algo sobre o futuro, algo que nos fala não apenas de um futuro imediato, mas do fim de todas as coisas, algo que vai acontecer, algo que já está em curso. E deixa eu te dizer uma coisa, você e eu podemos traçar planos, e você e eu podemos falar o seguinte: vai acontecer tal coisa amanhã. Mais do que isso, você pode dizer o seguinte: hoje o meu plano saindo da igreja é almoçar em tal restaurante, com pessoas que eu gosto muito. Esse é o plano. E você até já disse para as pessoas: isso vai acontecer. Só que você não tem o controle das circunstâncias favoráveis que te garantem que você estará lá. Você pode sair daqui e ter um mal súbito dirigindo seu carro. Você pode ser vítima de um acidente na Avenida das Américas. E essas coisas não estão no seu controle. Acontece que a Bíblia está dizendo algo que vai acontecer. E diferente do que eu e você falamos
afirmando quando algo vai acontecer, a Bíblia não mente. A Bíblia não se frustra. Deus não se engana. Nós sabemos de algo sobre o futuro que vai acontecer e que já está em curso e que não depende do que façam as nações ou os homens, porque é plano do soberano Deus. Vai acontecer. Aliás, é isso que significa a palavra dispensação aqui nesse versículo que nós lemos. Paulo está dizendo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação é plano, é propósito, é aquilo que Deus determinou como agenda, vai acontecer. E isso que esse texto está nos falando, comunica ao nosso coração que Deus não abriu mão da sua criação. Antes, Deus está operando um plano de restauração, e isso inclui a vida de todos aqueles que se renderam a Jesus como Senhor e Salvador, sim, mas isso também inclui a criação inteira, que sofre com a consequência do pecado. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que a criação geme em angústia, em dor, a consequência que lhe foi imposta por conta do pecado no mundo. Nós olhamos para toda a desarmonia ecológica do nosso mundo e para toda a forma como a natureza reage a tudo que tem acontecido no tempo em que vivemos, e olhamos para isso e falamos, não foi essa a criação de Deus original. Esse mundo está gemendo as consequências do pecado, e esse trecho que estamos lendo da Bíblia inclui essa criação de Deus na restauração. Esse soberano propósito de Deus nasceu na eternidade, assim como Ele escolheu a você e a mim antes da fundação do mundo, assim como nos predestinou para filhos por adoção em Cristo Jesus, como vimos algumas semanas atrás, antes da fundação do mundo. Esse plano de Deus de restauração é também desde toda a eternidade, mas Ele começou a entrar em ação num tempo específico na história. Esse plano de Deus, o início dessa obra de restauração, teve seu começo com o nascimento do Senhor Jesus, que é aquilo que a Bíblia chama de a plenitude do tempo. Paulo não usou essa expressão aqui no verso que lemos, na dispensação da plenitude dos tempos. O próprio apóstolo Paulo nos ajuda a entender o que é essa plenitude dos tempos, numa outra passagem, Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5, o texto vai aparecer aqui na TV e também para você que acompanha online. Diz assim o apóstolo Paulo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo exato em que Deus, o Senhor de todas as coisas, determinou que o seu Filho viria ao mundo, que Cristo esvaziaria-se de sua glória e assumiria a forma humana para viver em nosso lugar, para nos salvar. Quando veio a plenitude do tempo, é a chegada de Jesus. E aqui Paulo está dizendo que Deus tem como um propósito fazer com que todas as coisas nos céus e na terra convirjam para Cristo na dispensação da plenitude do tempo. Ou seja, Paulo está nos ensinando que o grande plano de Deus entrou em operação na história, na encarnação de Jesus. E o que está acontecendo desde então é que este plano de Deus está sendo levado a efeito. E ele continuará avançando até ser totalmente completo. Deus iniciou algo e ele vai completar. A vinda de Jesus foi um anúncio de que Deus estava começando algo no mundo, que envolvia você individualmente, mas envolvia a criação de Deus como um todo, e Ele vai completar aquilo que Ele começou. E qual é o plano, Roberto? O texto é claro em dizer, o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. A palavra traduzida aqui como convergir no grego é uma palavra composta. Ela tem uma ideia original de unir novamente, juntar de novo, reunir. Convergir, na palavra grega usada por Paulo aqui, tem esse sentido.
fazer novamente a junção, a união. E para que a gente entenda isso, nós precisamos mais uma vez lembrar do relato bíblico sobre a criação. Deus criou este mundo, mas Deus não criou esse mundo imperfeito, inacabado e ineficiente. Deus criou esse mundo de modo perfeito. Os seres humanos foram criados por Deus para o desfrute eterno de sua companhia e para que o ser humano vivesse eternamente a harmonia da criação perfeita de Deus. Mas você conhece a história, o pecado afetou drasticamente todas as coisas, não apenas a humanidade, mas toda a criação foi vitimada pelo pecado. Então aqui nesse texto a Bíblia está nos dizendo que as coisas que já estiveram numa condição perfeita um dia, porque criadas por Deus assim, tornarão a ser perfeitas novamente. Elas serão reunidas sob Cristo outra vez. As coisas dos céus e a da terra serão restauradas pelo próprio Senhor. João, no evangelho que leva o seu nome, nos diz que tudo que foi feito e criado, foi feito e criado em Jesus. Foi feito e criado por Jesus, através de Jesus e para Jesus. Então, não somente os seres humanos que se renderam ao amor de Jesus e à salvação de Jesus serão reunidos a Cristo para sempre, mas também todo o universo criado será restaurado. Toda a natureza, todos os animais, os anjos de Deus nos céus. Os céus e a terra vão se beijar. E nós desfrutaremos do eterno reino de Deus para sempre. Para sempre. E eu sempre sou visitado por aquele sentimento de enorme incapacidade de descrever de modo perfeito a glória do que a Bíblia está apresentando para nós aqui. Como se faltasse vocabulário suficiente, ou como se faltasse para o nosso coração entulhado de mundo, entulhado de presente, entulhado dos nossos propósitos e projetos egoístas para nós e para os nossos, como se faltasse para o nosso coração inspiração e desejo por essa realidade eterna. Mas essa realidade eterna não é uma utopia, ela já está em curso, desde o dia em que o Salvador veio a esse mundo, e ela se tornará completa quando o Rei de toda a glória vier. Esse é o testemunho bíblico, essa deveria ser a nossa grande alegria e a nossa maior esperança. Aliás, Isaías falou disso profeticamente no seu livro. Olha que coisa interessante, 500 anos antes de Jesus nascer, havia um profeta em Israel chamado Isaías, e Deus deu a esse homem a condição de ver o fim de todas as coisas. Ele viu, e olha o que o texto diz aí no capítulo 11, verso 6 até o verso 9, ele viu que chegará o dia em que, diz a Bíblia, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. Aí você lê isso e fala, como assim? Como assim essa harmonia? Como animais selvagens com animais domésticos e uma criança indefesa? O texto segue, a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você sabe o que Isaías viu? Isaías viu o capítulo final da história. Isaías está descrevendo para você e para mim a harmonia da criação de Deus restaurada. E você olhando seres criados por Deus, habitando de modo harmônico. A gente acabou de cantar isso aqui hoje.
no dia quando eu vir tudo o que tu tens para mim, tua face eu verei, em tua graça eu estarei, então os meus temores acabarão, eles vão fugir diante da tua luz, não haverá tristeza ou dor, todo sofrimento acabará, e eternamente o meu coração dará toda a glória ao teu nome. Você já imaginou se Deus permitisse que você tivesse um pequeno vislumbre dessa realidade eterna, assim como Ele permitiu Isaías ter, enquanto você canta uma música como essa? Ah, meus irmãos, a gente cantaria de modo muito diferente. Seria de modo muito diferente. A Bíblia está dizendo que a antiga harmonia original da criação será restabelecida. A harmonia no homem. Sabe essas suas incoerências? Sabe esses seus desejos esquisitos que não se harmonizam com aquilo que a sua mente sabe? Sabe aquelas palavras que você diz, mas não desejava dizer? Sabe aquelas coisas que fazem você olhar no espelho e se achar incoerente tantas vezes? Desajuste, desencaixe, isso tem os dias contados. Teremos harmonia no homem, mas teremos harmonia entre os homens, teremos harmonia entre a terra e entre o céu. E queridos, maravilha das maravilhas, quando tudo isso acontecer, nunca mais será desfeito. Quando tudo isso acontecer, nunca mais será desfeito, tudo estará reunido em Cristo, debaixo do seu governo e por toda a eternidade. Eu não sei que resposta o seu coração quer dar nessa manhã para a pergunta, o que você espera do futuro? Mas eu preciso que você lembre de uma coisa, o Rei está voltando. E essa é uma mensagem que infelizmente se tornou muito impopular entre os cristãos. Porque nós aprendemos de alguma forma a esperar por todas as benesses de Deus para essa vida e para esse mundo, mas Deus nos ama tanto que Ele não nos pode nos conceder a maior de todas as bênçãos e a maior de todas as glórias para um mundo fugaz como esse, para uma existência caída como essa, enquanto Ele nos está levando para a eternidade, para a restauração de todas as coisas. É por isso que o nosso coração é convidado pela palavra de Deus a ser preenchido por fé, por esperança, por alegria e por confiança, porque você e eu lemos o capítulo final da história e ele, para aqueles que estão em Cristo, é feliz. Feliz, não importa o que aconteça no mundo, não importa o que aconteça nessa vida. Você percebe quão maravilhoso é tudo isso? Você jamais ouvirá nesse mundo algo mais maravilhoso. Nenhuma notícia pode ser melhor do que essa. Você adquiriu o emprego dos seus sonhos, a remuneração dos seus sonhos. Essa é sim, sem sombra de dúvidas, uma maravilhosa notícia. Mas um dia você se despedirá dessa vida. Nasceu o filho ou a filha que você tanto sonhou, tanto almejou, com saúde, você pôs nos braços, deu afeto e deu amor. Um dia, se o curso da vida seguir normal, essa criança sepultará você. Nenhuma notícia que esse mundo nos traga será maior e mais gloriosa do que essa notícia. O Deus que iniciou uma obra de restauração, enviando seu Filho a esse mundo para perdoar pecadores, que se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus, não está apenas restaurando almas, mas está restaurando a sua própria criação. E nós não habitaremos por toda a eternidade num céu etéreo, estranho, todo mundo vestido de branco, andando em nuvenzinhas. Já disse isso aqui, isso é cenário de novela da Globo, que você permitiu ver algum tempo da sua vida, como eu assisti na minha infância. A descrição da eternidade pela Bíblia é de que os céus vêm, a terra é restaurada. Imagine a glória que a gente contempla quando vai para a orla aqui perto, essas praias maravilhosas, admirar a vista, os mirantes, e você falar assim, se é maravilhoso e belo, afetado pelo pecado, imagine isso tudo restaurado pelo Senhor.
E é para esse mundo perfeito que nós estamos caminhando. Você jamais vai ouvir algo mais maravilhoso do que isso, e mais, além de desfrutar isso, você pode ser um porta-voz dessa notícia num mundo cheio de desespero, cheio de falsas expectativas. Queridos, haja guerra ou não, você não consegue dizer se haverá ou não. Novas e mais severas pandemias surjam ou não. Ah, Roberto, você anda muito fatalista. Ando não. Converse ou pesquise o que a ciência tem falado sobre a possibilidade cada vez mais real de que mais severas pandemias como a que nós estamos vivendo se desenvolvam no mundo. É desesperador, não é? Sigam os sistemas desse mundo colapsando ou não, se nós somos cristãos, nós sabemos que há um plano soberano de Deus em curso na história e nós fazemos parte do plano. Não há crise, guerra, bomba, vírus que possam fazer a mínima diferença a respeito do plano soberano de Deus. E se eu e você estamos em Cristo, eu e você estamos envolvidos nessa história. Somos parte dessa restauração. Se estamos em Cristo, não esperamos uma eternidade de condenação longe de Deus, mas esperamos uma eternidade restaurada na presença do próprio Deus. Nós fomos destinados a ser restaurados ao que o homem foi criado por Deus para ser. Meus irmãos, eu estou acabando de verdade. Como a Bíblia é maravilhosa. Como a Bíblia é maravilhosa. E a pergunta que eu faço é: por que passar tanto tempo longe dela? Como a Bíblia é maravilhosa. Olha o que ela nos está dizendo a respeito do nosso amanhã. Você não sabe se continua no mesmo trabalho, se continua com a mesma renda por mais 6 meses. Você não sabe se alguém que você ama muito gozará de boa saúde por mais 1 ano. Não é disso que a Bíblia está dizendo. No entanto, ela está falando sobre o fim de todas as coisas, se você está em Cristo, e essa notícia é maravilhosa. Por que nós passamos tão pouco tempo com a Bíblia? Por que dar tanta atenção ao noticiário de cada dia, mas não se alimentar da eterna boa notícia da palavra de Deus? E eu não estou dizendo para você ser um bitolado histórico. Informe-se, estude, tenha atenção. Siga o conselho do grande pregador do passado que dizia que o cristão deveria ser alguém que tem o jornal do dia numa das mãos e a Bíblia na outra. Agora você sabe que quando você se encharca dos noticiários, a sua alma dentro do teu peito se depaupera. Você se vê em frangalhos, existencialmente falando, e é a Bíblia que te lembra quem você é, quem é o seu Deus e o que Ele está fazendo na história. É a Bíblia que te coloca de pé de novo, então não prescinda desse texto. O que você espera do futuro? É a terceira e a última vez que eu faço essa pergunta nessa manhã. Pense na restauração final. Pense naquela gloriosa harmonia vindoura, quando com todo o nosso ser, louvaremos o Cordeiro que foi morto, mas venceu, e assentado está no trono em glória. Lembre disso. Lembre que é para lá que você está caminhando, e enquanto você não chegar lá, Deus não tirará as mãos de sobre a sua vida. Viva na história, movido pela expectativa dessa gloriosa restauração. Viva com os seus 2 pés fincados na realidade histórica do mundo, mas com seu coração e a sua mente ligados à eternidade com Deus. O Cordeiro de Deus nos redimiu. O Cordeiro de Deus nos reconciliou com o Pai, e agora Ele nos tornou agentes dessa reconciliação no mundo. Sabe por que eu prego? E eu amo fazer isso. Porque não há honra maior concedida a um ser humano, pecador como eu, do que poder abrir a minha boca todos os dias para muitas pessoas, em muitos lugares, o que inclui esse domingo de manhã, e poder dizer
essa realidade a partir de Deus. Deus não abandonou a sua criação. Ele está restaurando e Ele continua chamando homens e mulheres para que se rendam a Cristo e tenham suas vidas restauradas, para que vivam por toda a eternidade ao lado de Deus, o Criador. Esse é o fim das nossas vidas. E enquanto eu tiver a certeza de que há homens e mulheres perto ou longe, famílias inteiras sendo destruídas pela vida e pela dureza de existir sem a fé do Evangelho, eu não deixarei de pregar. E que bom será se você fizer o mesmo. Entender que Deus te chamou para ser agente dessa reconciliação. Venham crises, venham guerras, venham pestes, queridos, levante-se o inferno. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem cristã. Quando ela for uma verdade, faça pressão nos governos. Quando ela for uma verdade, com toda certeza você vai manifestar o caráter cristão nas ruas e nas suas relações, mas essa tem que ser primeiro a verdade. Se ela não for algo que você efetivamente crê, e é motivo da sua alegria e da sua esperança, ninguém crerá a partir de você. Esse é o futuro garantido que nós esperamos. Se você é um crente em Jesus, descanse o seu coração nisso. Se você é um crente em Jesus, dê graças ao Senhor por ter essa bendita esperança e essa bendita certeza. A história não se resume ao que os seus olhos veem, nem ao momento que você passa. O Senhor da história está com o trono no centro desse mundo. Ele continua reinando e o Rei está voltando. E Ele restaurará todas as coisas e nós viveremos para sempre com Ele. E se você me ouve falar sobre tudo isso, mas sabe que a sua vida não se rendeu ao senhorio e à salvação que há exclusivamente em Jesus Cristo, você precisa entender que essa mensagem não é uma mensagem universalista, no sentido de que não importa o que façam os homens ou como eles vivam, Deus vai restaurar todas as coisas e viveremos eternamente com Ele. A promessa da restauração é que esse mundo que foi maculado pelo pecado, porque nós pecamos, será restaurado por Deus. Os santos anjos de Deus habitarão eternamente na presença do Senhor e nós os contemplaremos como ao próprio Senhor. Mas os homens e mulheres que lá estarão são homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que entregaram os seus corações ao senhorio de Jesus Cristo e viveram as suas vidas tendo nele o Senhor e o Salvador. Se você não fez isso até o dia de hoje, entregue a sua vida a Cristo e você será parte desse plano soberano e maravilhoso de Deus, de restauração de todas as coisas. E enquanto esse dia não vem, você poderá viver em bendita esperança por causa dessa promessa maravilhosa. Vamos orar juntos? Senhor, o que eu peço aqui nessa manhã, nesse início de tarde, é que sobre os corações que, pela Tua graça, o Senhor decidiu que escutassem essa mensagem, sobre estes corações, o Teu Espírito Santo opere a obra completa, que aquele que se encontra anestesiado para a realidade espiritual, embora diga-se crente, seja visitado por um avivamento do Senhor, de modo que ele veja a vida e o mundo pelas lentes de Deus e que ele seja tomado pela alegria da gloriosa esperança eterna de viver para sempre contigo, como alguém que foi restaurado e testemunhou a restauração de todas as coisas pelo Deus que faz tudo isso. Senhor, que a nossa esperança não esteja sobre essa vida, embora nessa vida nós vivamos para a Tua glória. Que a nossa esperança não esteja no nosso dinheiro, nos nossos filhos, nos nossos casamentos, nos nossos amigos, nos nossos negócios, embora todas essas coisas sejam muito importantes e nós sejamos gratos a Ti por cada uma delas, que a nossa esperança esteja na certeza de quem nós somos em Cristo e para onde nós estamos caminhando para toda a eternidade ao lado de Cristo. Que isso alegre o nosso coração, que isso extraia um louvor dos nossos lábios, que isso dê serenidade aos nossos dias, que isso ilumine os caminhos por onde trilhamos diariamente, Senhor. E sobre aquele e aquela que ouvem essa mensagem,
nunca entregaram efetivamente o coração a Jesus, confessavam algum tipo de admiração e apreço, mas nunca uma rendição total do coração, mas que não são tolos, olham para o mundo à sua volta e veem como dizer o que esperar do futuro numa existência como essa, e hoje escutaram que o mundo está como está em virtude do pecado, mas o Senhor está em Cristo, reconciliando todas as coisas, oferecendo perdão, novo começo, graça e restauração completa. Que esse coração, tocado pelo Teu Espírito Santo, chegue efetivamente à fé, decida-se pelo batismo e seja incluído na família dos filhos de Deus, a igreja de Jesus, para crescer em maturidade cristã e ser não apenas alguém alvo dessa esperança, mas um agente dessa esperança num mundo que tanto precisa. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos aqueles que com todo o coração podem dizer, como o livro de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua noiva te espera, a tua igreja te aguarda, Senhor, com ansiedade eterna para viver eternamente ao teu lado. E enquanto esse dia não chega, conceda-nos a graça de viver para ti, contigo e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.